quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Antes de abrirmos a palavra de Deus, nós queremos orar mais uma vez, pedindo a presença do Espírito Santo conosco aqui. Pai Santo que estás nos céus, estamos na Tua presença nesta tarde de sábado, estamos aqui para estudar a Tua palavra, estamos aqui ouvindo testemunhos, vendo como o Senhor tem guiado vidas, transformado vidas, respondido às orações e se manifestado a cada um, mostrando que o Senhor é um Pai de amor, que cuida, que se interessa por nós. Pedimos mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós neste momento, para entendermos Teu amor, Tua bondade e a maneira miraculosa como o Senhor usa os Teus santos anjos. Em nome de Jesus pedimos, amém. Nós vamos meditar um pouco com você sobre os agentes invisíveis de Deus, que são os anjos, estes seres magníficos em poder. Eu creio que vocês todos, alguns provavelmente já tiveram experiências com anjos. Eu já também tive experiência com o meu anjo. E Deus tem agido através destes seres magníficos. O ministério dos anjos, queridos, ele tem tudo a ver o que existe entre o mundo visível e o mundo invisível, entre os anjos de Deus e a operação dos espíritos de demônios. A história dos anjos está inseparavelmente ligada à história humana. Por quê? Porque temos muitos anjos demônios na terra. 1/3 dos anjos do céu se tornaram demônios e estão na terra. E 2/3 dos anjos leais a Deus permanecem como anjos magníficos em poder, usados como instrumentos por Deus para ajudarem os filhos de Deus nesta terra. Então a história humana está intimamente ligada à existência dos anjos. Os anjos são criaturas de Deus que já existiam antes da criação de Adão e Eva. A Bíblia diz que eles são superiores ao ser humano na qualidade quando Adão e Eva foram criados. Abrindo a palavra de Deus, você pode abrir em Salmos 8, verso 5. Em Salmos 8, verso 5, diz que quando o homem foi criado, um pouco menor do que os anjos, ele foi feito. Salmos capítulo 8 e o verso 5. Aqui diz, vamos ler o verso 4 e o verso 5. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Na criação, os seres humanos foram feitos menores do que os anjos, porém, através da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, através da encarnação do Filho de Deus, que tornou-se homem, Deus colocou a família humana numa posição elevada, elevadíssima, de honra. E eu gostaria de ler para vocês o que está no livro Filhos e Filhas de Deus, livro Filhos e Filhas de Deus, página 242. Vejam só como Deus vai inverter esta hierarquia celestial. Quando Adão e Eva foram criados, um pouco menor do que os anjos foram feitos. Porém agora, diz Deus, aqueles que no poder de Cristo vencerem o grande inimigo de Deus e do homem, ocuparão nas cortes celestes uma posição acima dos anjos não caídos. Qual será a posição que você que ama Jesus, comprado pelo sangue de Jesus, vai ocupar na corte celestial? Uma posição acima dos anjos não caídos. Amém. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso irmão, e Jesus Cristo é o Criador dos anjos.
mas ele é o nosso irmão, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Aleluia por isso. Os anjos de Deus, magníficos em poder, cercam o trono de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, verso 11, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 5 e o verso 11 fala sobre os anjos de Deus cercando o trono de Deus. Apocalipse capítulo 5 e o verso 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Então, queridos, quantos anjos existem? Não sabemos, mas são milhões de milhões, milhares de milhares. São ministros de Deus que vivem para executar a vontade de Deus, obedientes às ordens de Deus. Salmos 103. Abra sua Bíblia em Salmo 103 e os versos 20 e 21. Salmo 103, e vamos ler então os versos 20 e 21. Falando dos anjos: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Eu gosto dessa expressão, magníficos em poder. Quem pode calcular o poder de um anjo? Não dá para calcular. Que cumprem as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. E o verso 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Os anjos, portanto, vivem para executar a vontade de Deus. Os anjos vistos pelo profeta Daniel eram milhares de milhares e milhões de milhões. Daniel capítulo 7, abra sua Bíblia. Daniel capítulo 7, o verso 10. Na visão que Daniel teve do trono de Deus e do juízo celestial, no capítulo 7, no verso 10, ele descreve um rio. Vamos ler o verso 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O profeta Ezequiel também teve uma visão em que ele viu os anjos de Deus. Ezequiel capítulo 1, verso 14. Abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 1 e o verso 14. Aqui nós lemos. Ezequiel capítulo 1 e o verso 14. E os seres corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Ezequiel diz que a glória dos anjos é como a glória do relâmpago no seu voo rápido, na sua velocidade. Qual a velocidade de um anjo? Você já parou para pensar? Eu imagino que a velocidade do anjo seja a velocidade do pensamento. Pensou, foi. Pensou no céu, está no céu. Pensou na terra, está na terra. Quanto tempo leva um anjo para vir do céu aqui? Segundos? Queridos, a velocidade é incalculável, o poder é incalculável, magníficos em poder. O anjo Gabriel, que apareceu no túmulo de Jesus, tinha o rosto brilhando como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Abra sua Bíblia e vamos ler Mateus capítulo 28 e os versos 2 e 3. Mateus capítulo 28 e os versos 2 e 3. Este é o anjo Gabriel, aquele que ocupou o lugar de Lúcifer no céu, é o anjo Gabriel. Descrevendo aqui no capítulo 28 de Mateus, versos 2 e 3, nós lemos: eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu. Quando o anjo do Senhor, Gabriel, desceu do céu e se aproximou da terra, houve um grande terremoto. É o poder de Deus manifestado através do anjo. E em sequência, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra, sentou-se sobre ela, removeu aquela pedra como se fosse um seixo e se assentou sobre ela, demonstrando poder e autoridade. E este mesmo anjo, olhando para o túmulo, disse: Filho de Deus, ressurja.
E no livro Desejado de Todas as Nações, Deus fala através da sua serva, e Jesus saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia. Interessante, irmãos. E o verso 3 diz que o aspecto deste anjo era como um relâmpago e o seu vestido branco como a neve. Quando Senaqueribe, orgulhoso rei assírio, blasfemou contra Deus, ameaçando destruir Jerusalém, Deus mandou um só anjo. E a Bíblia diz lá no livro 2 Reis, capítulo 19, verso 35, ali diz que um só anjo, passando pelo exército, pelo arraial dos assírios, destruiu numa noite 185 mil soldados assírios. Acabou com o exército de Senaqueribe. Um só anjo do Senhor, em poucas horas, destruiu 185 mil. Um só anjo, passando pelo Egito no dia da Páscoa, lembram? Matou todos os primogênitos do Egito. A missão dos anjos, queridos, do céu é servir e proteger os filhos de Deus. Por isso eles são chamados de espíritos ministradores. Eu amo esse texto que está em Hebreus capítulo 1, verso 14. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 1 e o verso 14. Descreve a missão dos anjos de Deus. Eles vivem em missão. Eles cruzam o céu esse espaço entre o céu e a terra, porque eles estão sempre em missão. Hebreus capítulo 1 e o verso 14. Aqui nós lemos: não são porventura todos eles espíritos ministradores? O que são os anjos? Espíritos ministradores, ou seja, que servem. Ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem há de herdar a salvação? Os comprados pelo ouro do sangue de Jesus. Os comprados pelo sangue de Jesus hão de herdar a salvação. E os anjos vivem para ministrar, para servir, para ajudar, para cuidar, para proteger, para guiar estes que são preciosos aos olhos de Deus, os irmãos de Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 4, que estes anjos, o dobro dos anjos bons, estão a serviço de Deus. 1/3 caiu, foi expulso do céu. Satanás, que queria ser o chefe dos anjos, finalmente se tornou o chefe de 1/3 dos anjos. Satanás é o chefe de 1/3 dos anjos, dos demônios. Mas o chefe dos anjos, o arcanjo Miguel, que está no céu, é Jesus Cristo. A Bíblia diz que os anjos foram enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. Abraão, os anjos apareceram a Abraão com promessas de bênçãos. Para Abraão, os anjos apareceram passando por frente da tenda de Abraão. 3 viajantes, 2 eram anjos e 1 era o próprio Jesus. 1 era o próprio Jesus na sua pré-encarnação. Para Ló, os anjos apareceram no portão de Sodoma. Estando Ló sentado ao portão de Sodoma, os 2 anjos apareceram ali, diante de Ló, foram hospedados por Ló. E à noite, quando a multidão tentou invadir a casa de Ló, os anjos puxaram Ló pela mão com sua família, apressando-os para que abandonassem Sodoma. Foram os anjos que disseram para eles: não olhem para trás. Os anjos vivem para ministrar, para orientar, para divertir. Para Elias, o anjo do Senhor apareceu no exato momento quando ele se achava a ponto de perecer de cansaço e de fome. Para Eliseu, os anjos apareceram aos milhares com carros e cavalos de fogo cercando a pequena cidade onde estava Eliseu, o seu servo, cercados pelos inimigos. Para Daniel, os anjos apareceram na cova dos leões. E para Pedro, o anjo do Senhor apareceu para libertá-lo da prisão. As algemas e correntes simplesmente caíram-lhe das mãos, e à medida que o anjo ia conduzindo Pedro pelos corredores da prisão, os portões fechados com correntes, com cadeados, iam se abrindo miraculosamente. Você pode imaginar qual é o poder do anjo do Senhor? Aqueles portões de ferros. Ao se aproximar o anjo com Pedro, os portões iam se abrindo. Parece que por um ato de mágica. Não, pelo poder de Deus. Miraculosamente Pedro se viu no meio da rua, livre. Todas essas histórias incríveis revelam como os agentes invisíveis de Deus trabalham para socorrer
os irmãos de Jesus. E eles têm que socorrer os irmãos de Jesus. Porque Jesus, o nosso irmão, é o arcanjo. Arcanjo quer dizer chefe dos anjos. Eles têm que cuidar dos irmãos do chefe. Vocês já ouviram alguém numa empresa, numa firma, quando eles dizem: olha, esse aí é o irmão do chefe, trate bem. Os irmãos do chefe dos anjos, você é, eu sou, nós somos irmãos do chefe. Ele é o arcanjo Miguel. O pastor John Paton foi missionário nas Novas Hébridas, e ele conta que os nativos eram muito hostis e começaram a ameaçá-lo de morte. Uma noite os nativos cercaram a sede da missão com a intenção de queimá-la e queimar a casa, a sede da missão, e matar a família do missionário pastor John Paton. John Paton e sua esposa oraram aquela noite toda, numa noite de terror. Eles suplicavam que Deus os protegesse daqueles homens hostis. Quando amanheceu o dia, verificaram, estarrecidos, que os nativos furiosos tinham ido embora, inexplicavelmente tinham fugido. Agradeceram a Deus pela proteção miraculosa, e passou-se um ano. Então o chefe da tribo se converteu e foi batizado. Quando o chefe da tribo se converteu e foi batizado, o missionário John Paton perguntou para ele: por que naquela noite vocês desistiram de queimar a missão? E o chefe respondeu: quem eram todos aqueles homens que estavam com o Senhor? O missionário disse: não havia ninguém conosco, só eu e a minha esposa e minha família. Não, aquela multidão de homens que estavam vestidos, altos, bonitos, armados, que estavam ao redor da sede da missão. E o pastor disse: não havia nenhum homem. E o chefe insistiu ter visto muitos homens de guarda, homens de grande porte, trajes reluzentes com espadas desembainhadas. Quem eram aqueles guerreiros? Anjos, espíritos ministradores, enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Há pessoas que dizem: eu sou ateu. Como pode existir um ateu? Porque o ateu é aquele que não acredita em Deus e não acredita em Satanás. Ele não acredita na existência do bem supremo, que é Deus, e não acredita na existência do mal supremo, que é Satanás. Logo, eles também não acreditam em anjos. Mas a gente vê anjos, a gente conversa com anjos, nós dialogamos com os anjos. Eles estão cruzando o nosso caminho muitas vezes, e às vezes se dão a conhecer, e às vezes não se dão a conhecer. Eu tenho experiência com anjos, você tem experiência com anjos, milhares de outros já tiveram experiências com anjos. Eu me lembro da história de uma jovem estudante de um colégio adventista. Ela estava para terminar os seus estudos e não tinha dinheiro para pagar o seu estipêndio. Então disseram para ela: você não vai poder estudar no próximo ano, porque você não está conseguindo pagar a sua mensalidade. E ela orou por muitas horas, pedindo a Deus que fizesse alguma coisa por ela. E ao caminhar num sábado à tarde, ao caminhar pelo campo do colégio, ela se encontrou com um professor, um dos professores do colégio, que estava andando a cavalo no campo do colégio. E ao passar pelo professor, o professor disse para ela: olha, você pode... Era um sábado à tarde. Ele disse: você pode ir na minha casa. Ele morava na vila, ao redor dos colégios adventistas tem a vila onde tem a casa dos professores, né? Você vai lá em casa amanhã, domingo, e eu e minha esposa temos alguma coisa para você. Ela disse: tá bom. E no domingo de manhã ela foi à casa do professor. E ele disse, ela bateu a porta, ele abriu a porta e disse: pois não? Sim, eu me encontrei com o senhor ontem ali no campo do colégio, o senhor pediu para eu vir aqui hoje de manhã. Ele disse: não, eu não me encontrei com você ontem. Não, o senhor se encontrou comigo, o senhor estava andando a cavalo, e o senhor disse que tinha alguma coisa que o senhor e a sua esposa gostariam de falar comigo. Ele disse: bem, eu não andei a cavalo ontem, e eu não estava ontem à tarde no campo do colégio.
mas, por favor, entre. E ela entrou e se assentou, e ele disse: olha, qual é o seu problema? O que está se passando? Ela disse: não, eu estava orando a Deus que me ajudasse a pagar o colégio, porque eu não posso mais ficar interna no colégio, eu vou ter que sair do colégio, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu estava orando sobre isso, e foi quando eu me encontrei com o Senhor. Ele disse: bom, você não se encontrou comigo, mas ontem à tarde, a minha esposa e eu estávamos aqui em casa conversando sobre um plano que nós temos de receber na nossa casa um estudante pobre, que não tenha condições de morar no colégio, mas que possa morar na nossa casa e estudar no colégio de graça. Então, eu imagino que aquele visitante que você encontrou, provavelmente foi um anjo, não fui eu, mas ele ouviu os nossos planos aqui, eu e minha esposa conversando, ele ouviu também as suas orações, e então ele fez todo esse trabalho. Queridos, anjos de Deus. Uma irmã nossa na cidade de Chicago, no inverno pesado e terrível de Chicago, vocês conhecem? Ela teve que parar o carro na beira da estrada. Quando há muita neve, a estrada fica mais estreita, fica sem espaço para os carros, e quando você tem que parar um carro numa estrada cheia de neve, não tem acostamento, porque o acostamento está cheio de neve, e o pneu estava furado, e ela teve que parar para uma mulher trocar pneu. Imagine, isso é difícil, é um trabalho pesado, e ela estava ali apertada, com medo de ser atropelada por outros carros que vinham, e naquele movimento de querer afrouxar a roda, para soltar a roda, ela escapou a chave, e ela sentiu quando o carro passou por ela e bateu no braço dela, um carro que estava passando, e ela sentiu uma dor muito forte. Nisto apareceu alguém caminhando pela estrada, e disse: por favor, deixe que eu troco esse pneu para você, pode entrar no carro, entra no carro que eu vou trocar para você. Um homem então trocou, arrumou o pneu, e disse para ela, já sentada dentro do carro, disse: passe no hospital, que o seu ombro está fraturado. Ela disse: muito obrigada. E depois ela pensou: como ele sabe que o meu ombro está fraturado? Ele não viu o carro bater no meu braço. Como ele sabe? Simplesmente aquele senhor tinha desaparecido. Ela passou no hospital e tirou o raio-x. Realmente o ombro estava fraturado. Queridos, estes anjos, espíritos ministradores, magníficos em poder, eles cruzam pelos nossos caminhos. Eles cruzam pelos nossos caminhos. Quando eu tinha meus 14 para 15 anos, eu frequentava a igreja porque os meus pais frequentavam. Eu ia à igreja quarta, sábados e domingos, todos os cultos, não perdia cultos, porque os meus pais não perdiam, mas eu não gostava da igreja. Eu só ia porque os meus pais iam, eu tinha que ir. Mas quando eu descobria que o meu pai e minha mãe não estavam na igreja, eu fugia da igreja, porque eu não queria estar na igreja. Então, seja na quarta, no domingo ou no sábado, eles estavam e eu estava. Mas um domingo, quando o culto começou, aliás era uma quarta-feira, quando o culto começou e o meu pai não chegou, eu disse: bom, meu pai não veio, ele não chega atrasado, ou ele chegava antes ou na hora, mas ele nunca chegava atrasado nos cultos. O culto começou, meu pai não chegou, ele não vai voltar, não vai vir mais. Então o que eu vou fazer? Vou fugir e vou para o cinema. Então, fugi da igreja. A questão de 500 metros da igreja, descendo, acelerado para pegar o cinema ainda, para pegar o filme no começo, não é? Eu encontrei com o meu pai. Quando eu me encontrei com ele, eu me escondi atrás de um caminhão. Esperei que ele passasse. Ele passou e dobrou a esquina para ir para a igreja. E então eu corri, dei a volta no quarteirão,
porque era um atalho, que ele entrou por um atalho, e eu dei a volta no quarteirão, correndo, e cheguei na igreja ofegante, sentei no último banco e fiquei lá, né? Ofegante, assistindo o pastor, mas com o olho na porta, esperando que o meu pai chegasse, e meu pai não chegou. Voltando para casa naquela noite, quando eu cheguei, meu pai estava dormindo, e eu perguntei para minha mãe: onde está o pai? O seu pai já está dormindo. E ele não foi à igreja hoje? Não, ele não foi à igreja hoje. Ele veio direto do trabalho para casa. No dia seguinte eu perguntei para ele: o senhor não foi à igreja ontem? Não. O senhor não foi lá perto da igreja? Não, não fui lá perto da igreja ontem. Eu fiquei pensando comigo: uau, quem é aquele homem? Eu jurava que seria o meu pai. Estávamos perto assim um do outro, mas não era o meu pai. Numa outra ocasião, queridos, quando meus 14, 15 anos, eu não fumava, não bebia, não tinha esses problemas. Aliás, nunca consegui fumar ou beber. Tentei aprender, Deus não deixou aprender. Eu queria ser como os outros amigos que fumavam, bebiam, mas eu não conseguia ser como eles. Eles me chamavam de crente. Oi, crente. E eles me levavam para os lugares onde eles iam, para o carnaval. Eles me levavam para o carnaval, eles pulavam e eu não achava graça naquilo. Via todo mundo pulando, achava esquisito aquilo. Mas, queridos, eu queria ser como eles, mas eu não conseguia aprender a beber e a fumar, a fazer as coisas como eles faziam. O meu problema era cinema. Aqueles filmes de bang bang, aqueles filmes que passam na sessão da tarde, hoje nem as crianças querem assistir mais. Eram os filmes daquele tempo. E numa noite eu estava saindo do cinema. Meu tio, que era ancião da igreja, morava a uns 100 metros da porta do cinema. E eu não saía pela porta da frente, porque eu seria visto pela família do meu tio. Então eu saía pela porta lateral, que era um lugar escuro, uma rua sem asfalto, sem luz. E eu estava saindo do cinema por aquela porta escura, quando eu olho do outro lado da rua, o meu pai, com a sua roupa de trabalho, uma blusa verde, um chapéu de palha, o jeitinho em que ele, a roupa que ele usava para trabalhar. Meu pai era carpinteiro, né? Trabalhava numa carpintaria. E naquela rua escura, ele do outro lado, eu vi os olhos do meu pai. Eu fiquei pensando, mas estava escuro, não tinha luz nenhuma, como é que eu vi os olhos do meu pai? Eu vi os olhos, ele me olhou nos olhos meus, baixou a cabeça e saiu andando para o lado esquerdo, de cabeça baixa. Eu me abaixei no meio da multidão que estava saindo uma porta larga, eu me abaixei no meio daquela multidão que sai do cinema, quando a porta se abre, e saí correndo para o lado esquerdo. Ele saiu para o lado esquerdo dele, e eu saí correndo para o lado esquerdo meu, na direção oposta. Cheguei correndo em casa, meu pai estava dormindo. Quem era aquele senhor que eu vi, que cruzou os olhos, que baixou a cabeça triste, saiu de cabeça baixa, por eu estar saindo de um cinema, fazendo coisas escondidas, fugindo da igreja? Queridos, o anjo do Senhor se manifestou na minha vida e se manifesta na sua vida. Como na vida do pastor Bullion, quem já ouviu a experiência do pastor Bullion, no meio da floresta amazônica, o anjo do Senhor apareceu a ele como o quê? Como um índio. Como um índio, que o dirigiu, que o conduziu pelo caminho, ele estava perdido. Para esta nossa irmã em Chicago, o anjo do Senhor apareceu como um transeunte, uma pessoa que estava andando no meio da rua, ou da estrada, e consertou-lhe o pneu. Para aquela nossa jovem na escola, no internato adventista, o anjo do Senhor apareceu como sendo o quê? Um professor da escola. Queridos, os anjos são espíritos ministradores que vivem para servir os filhos de Deus. E você tem um anjo do Senhor, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor se acampa, ele está ao nosso lado. Quando você está dirigindo o seu carro, você pode convidar que o anjo se assente no banco ao seu lado, porque o anjo é real.
Queridos, o chefe insistiu. Percebam, queridos, não podemos duvidar da existência dos anjos, porque os anjos são reais. Um fato curioso também aconteceu na área de São Patrício, nas Filipinas, onde não tínhamos nenhuma igreja adventista em São Patrício, nas Filipinas. Hoje existem tantas igrejas nas Filipinas, que se fôssemos colocar as igrejas adventistas das Filipinas em linha reta, nós teríamos uma igreja a cada quilômetro. Tantas igrejas existem nas Filipinas, mas naquele tempo não existia nenhuma igreja. Mas pouco antes de se formar uma nova missão naquela região, nas Filipinas, um pouco antes de chegar um missionário adventista ali, Deus preparou o caminho. Como? Um senhor de 65 anos de idade recebeu a visita de um anjo, lá nas Filipinas. O anjo visitou este senhor de 65 anos várias vezes, várias ocasiões. E o anjo disse para ele: o senhor deve deixar de fumar, porque isso faz mal para a saúde. E aquele homem de 65 anos deixou de fumar. Depois o anjo disse para ele: você deve deixar de beber bebida alcoólica. E ele deixou de beber bebida alcoólica. E na próxima visita o anjo disse: o senhor deve guardar o sábado, o 7º dia da semana. E ele começou a guardar o sábado. O anjo continuou visitando esse senhor de 65 anos e passou para ele todos os ensinamentos da Bíblia. O homem ficou assustado com os ensinamentos, mas foi obedecendo. Tudo que o anjo lhe mandava, ele obedecia. Um dia o anjo disse para ele: agora você está preparado para o batismo. Para o batismo? Como? Sim, você tem que ir até o rio. Eu vou batizar você. Por quê? Porque este é o mandamento de Deus. Você tem que ser batizado. E então aquele senhor avisou seus amigos que ele ia ser batizado naquele dia. E a multidão foi para a beira do rio. Mas ninguém viu o anjo, somente o homem de 65 anos viu o anjo. Era um rio caudaloso, águas fortes, correnteza, perigoso. Mas ele entrou, sendo segurado pelo anjo, mas ninguém viu o anjo. Águas perigosas, ele entrou até lá na água mais profunda, e todo mundo assistiu quando aquele homem foi deitado nas águas, mergulhado nas águas, de costas, e então foi levantado, mas ninguém viu nada, só enxergavam o homem sendo mergulhado. E ao sair das águas, o anjo segurou pelas mãos dele, ajudou a sair das águas e colocou em terra seca. E aí ali mesmo ele começou a contar para toda aquela multidão que estava ali, tudo que o anjo tinha contado para ele, todos os ensinamentos que ele tinha recebido dos anjos, e que finalmente o anjo disse que ele tinha que ser batizado. Por isso ele foi batizado naquele dia. Queridos, esse homem de 65 anos começou a pregar e formou ali um pequeno grupo. Algum tempo depois, esta escola foi fundada ali, uma escola cristã de férias, porque o anjo disse: você deve fazer uma escola cristã de férias. Mas como? Eu não sei como fazer. Eu vou ensinar você. E ele fez uma escola cristã de férias. Depois ele recebeu ordem do anjo de ir num outro lugar, próximo dali, e pregar. Ele disse: mas vou pregar o quê? Eu vou estar com você, eu vou ensinar você. E ele foi. Sempre o anjo estava dizendo: eu vou com você. Em seguida recebeu ordens para construir uma igreja. Construir uma igreja como? Com que dinheiro? Eu estou com você, eu vou ajudá-lo. E assim ele construiu uma igreja. Na ocasião em que foi contada essa história, os adventistas do 7º dia tinham já ali nas Filipinas, nessa região, 32 escolas cristãs de férias, uma igreja organizada e 95 escolas sabatinas filiais. Amém. Queridos, os anjos são espíritos ministradores que vivem a serviço do Senhor. Agora, queridos, agora no tempo do fim, os anjos vão se manifestar de uma forma mais poderosa e mais frequente do que antes. Se vocês nunca viram, vocês vão ver, porque a manifestação dos anjos agora no tempo do fim, ela será mais frequente, mais poderosa, tanto dos anjos bons de Deus como dos demônios. A aparição dos demônios também será mais frequente. Líderes do mundo árabe
Líderes do islamismo, eles têm recebido visita de anjos. Eu li sobre a história de um sheik árabe, muslim, que recebeu a visita do anjo, que passou para ele todas as doutrinas da palavra de Deus. E ele entrou em contato com a conferência geral, e ele pediu um representante da igreja adventista para ir até onde ele morava, para que recebesse mais instruções, porque o anjo tinha dito para ele fazer isso, de que esta era a igreja verdadeira. Queridos, agora no tempo do fim, antes que a porta da graça se feche, haverá cada vez maior e mais frequentes manifestações dos anjos. Na grande guerra entre o bem e o mal, as regras que regulam este conflito são válidas para ambos os lados. Portanto, se os anjos de Deus se manifestam mais frequentemente, os anjos do mal também vão se manifestar com maior frequência. Eu quero ler para vocês o que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 428. Eles, os ímpios, declaravam que tinham a verdade, que havia milagres entre eles, que anjos do céu conversavam e andavam com eles, que grande poder e sinais e maravilhas eram realizados no meio deles. Todo mundo se convertera e estava em harmonia com a lei dominical. Quando sair a aprovação da lei dominical, aqueles guardadores do domingo vão dizer, vão dar testemunho: anjos de Deus estão aparecendo para nós. Nós sabemos que não são anjos de Deus, mas os demônios, os anjos maus vão aparecer para aqueles que não têm sinceridade no coração, que não querem obedecer os mandamentos de Deus. Os anjos maus vão aparecer, confirmando de que eles estão no caminho certo e que a lei dominical está correta. A crença nas manifestações espiritualistas abre a porta para os espíritos enganadores de doutrinas de demônios, e assim a influência dos anjos maus será sentida nas igrejas. Na meditação matinal Maranata, na página 165, nós lemos: comunicações por parte dos espíritos declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como sendo a lei de Deus. E ainda no livro Maranata, página 165, diz: instrumentos satânicos em forma humana tomarão parte neste último grande conflito para se opor à edificação do reino de Deus. Anjos celestiais com aparência humana também estarão no campo de ação. Então, nesta guerra entre o bem e o mal, vão ser milhares e milhares de anjos de Deus e milhares de demônios se manifestando. Uns puxando o povo para obedecer os mandamentos de Deus, outros puxando o povo para obedecer os mandamentos dos homens. Os dois grupos continuarão oponentes, existindo até o término do último grande capítulo da história do nosso mundo. Maranata, página 165. Para conseguir a aprovação do decreto dominical, Satanás mesmo vai fazer aparição como anjo de luz. Satanás vai aparecer como anjo de luz para convencer líderes, influentes, governantes, para que aprovem o decreto dominical. No grande conflito, página 588, nós lemos: o próprio Satanás está convertido, conforme a nova ordem de coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz, mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. Mas nesse mesmo tempo, os anjos de Deus aparecerão com maior frequência, com mais poder para fortalecer o povo de Deus. Querubins, serafins, anjos magníficos em poder, são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Um anjo da guarda é designado para todo aquele que é seguidor de Jesus. Você tem o seu anjo da guarda. O agente pelo qual Deus protege o seu povo é apresentado nas palavras do salmista, Salmo 34:7. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Disse Jesus, falando daqueles que nele creem: vejam, não desprezem algum destes meus pequeninos, porque eu lhes digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai. Mateus capítulo 18, verso 10. Jesus disse: não despreze, não pise, não machuque estes meus pequeninos indefesos aqui na terra, porque os anjos deles sempre veem a face do meu Pai. Como é que nós tratamos as pessoas indefesas? Aquelas pessoas
que ninguém dá nada por elas. Aquelas pessoas que, se você quiser explorá-las, você poderá explorar, porque são pessoas que estão indefesas, não falam a língua, são ilegais aqui, e elas são exploradas por muitas pessoas. Mas Jesus está dizendo: veja como vocês tratam estes meus pequeninos, porque os seus anjos sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Os anjos designados para ministrarem aos filhos de Deus têm em todo o tempo acesso à presença de Deus. Eu li a história de Supapone Srivansak. Supapone Srivansak nasceu prematuramente de 7 meses, de pais vietnamitas, que viviam no Laos. Sua mãe morreu quando ela tinha 40 dias de vida. Seu pai faleceu de câncer pouco depois. E uma família budista adotou Supapone. Na vontade de aprender mais sobre o budismo, vamos chamar Supapone de Su se tornou uma monja budista. Seus pais adotivos tinham um primo que considerava como se fosse o pai dela, e ele era um sacerdote budista. Foi esse sacerdote budista que Su ouviu falar pela primeira vez sobre um Deus que havia descido do céu e tinha marcas nas suas mãos, nos pés, nas costas e na cabeça. De quem que Su ouviu pela primeira vez sobre o Deus verdadeiro? De um sacerdote budista. Ele falou para esta sua filha adotiva que existia um Deus que desceu do céu e que tinha marcas na mão, nos pés, nas costas e na cabeça. Su também aprendeu dele que esse Deus perdoa pecados e que voltará para levar os seus filhos para viver com ele no céu. E ela aprendeu o nome dele, Segundo Deus. Era assim que um sacerdote budista chamava o Segundo Deus. Quando Su tinha 28 anos de idade, descobriu que tinha um câncer no seio, que se espalhou por todo o corpo. O sonho de Su era conhecer os Estados Unidos, e sua mãe adotiva ajudou a conseguir $2.500 para esta viagem. No dia anterior da viagem, dia 10 de outubro do ano 2000, depois de fazer as malas, Su estava se preparando para dormir quando viu algo estranho se refletir na janela. A porta do seu quarto abria e fechava sozinha. Isso se repetiu 3 vezes. Ela ficou assustada e seus braços tremiam de medo. Ela temia que fosse um espírito mau budista. Su então começou a orar para o Segundo Deus. Aquele Deus que tinha marcas nas mãos, nos pés, nas costas e na cabeça. Sim, imediatamente aquela manifestação do mal desapareceu. Quando ela apagou a luz e deitou-se para dormir, surgiu uma luz no seu quarto. E a luz foi aumentando até que ela ficou cega por vários minutos. Depois ela pôde ver um homem alto, com longas vestes brancas, com mangas onduladas e sem asas. Não tinha asas, este ser que apareceu para Su. Ela não sentiu medo, antes mesmo dele dizer para ela: não tenha medo. Com voz melodiosa, esse ser majestoso lhe falou de Jesus, do Deus do céu, que a criou, que a amou, que morreu por ela para lhe perdoar os pecados. Esse ser majestoso disse que Jesus tem marcas nas mãos, nos pés, na cabeça, e que Jesus tem as chaves do céu e da morte. Este ser brilhante falou com ela sobre Jesus por 1 hora na sua língua nativa, dizendo que ela podia confiar em Jesus. O anjo disse para Su que assim que ela chegasse nos Estados Unidos, fosse à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e afirmou: esta é a igreja verdadeira. Disse-lhe que quando visitasse esta igreja, ela ouviria um hino: ó que amigo em Cristo temos. Além disso, ela deveria assistir uma conferência evangelística, onde ouviria o hino sendo cantado, Rocha Eterna. O anjo disse que esses hinos, Rocha Eterna e ó que amigo em Cristo temos, são cantados também no céu, pelo coro celestial, onde também cantam ali Enoque, Moisés e Elias, e os que ressuscitaram com Jesus. O anjo disse que ela deveria ler a Bíblia na versão King James Version. Ler a Bíblia na versão King James.
e deu o nome de 3 outros livros que ela deveria ler: Caminho a Cristo, Grande Conflito, Desejado de Todas as Nações, e que ela deveria traduzir para a sua língua nativa esses 3 livros e regressar com eles para o Laos, para evangelizar o povo em Laos. Disse que Jesus tinha um trabalho para ela em Laos, para cuidar dos órfãos, dos mutilados, que não têm pés nem mãos, resultado da guerra civil no Laos, e dizer para eles que Jesus virá em breve. Ela deveria pedir 9.000 cópias desses livros para levá-los para Laos. 3.000 de cada cópia. 3.000 do Caminho a Cristo, 3.000 do Grande Conflito, 3.000 Desejar Todas as Nações. Foi dito a Sue que encontrasse uma escola que lhe ensinasse a mensagem da saúde e que depois fosse a Sacramento, na Califórnia, para encontrar seu povo, que lhe ajudaria com as traduções para o idioma Laos dos livros, dos 3 livros. Enquanto o anjo falava, Sue percebeu que a dor que ela tinha no seio, onde ela tinha câncer, desapareceu a dor. Não sentia dor mais e se sentiu fortalecida e curada. Quando quis contar à sua mãe adotiva a boa notícia da cura do câncer, o anjo disse que ela devia esperar. Ainda não era a hora de contar. Também lhe disse que um dia ela conheceria sua mãe verdadeira no céu. Este anjo prometeu que a sua mãe verdadeira estará no céu. O anjo lhe deu uma informação que no momento ela não entendeu. Disse-lhe que quando ela estivesse nos Estados Unidos, algo ruim ia acontecer depois do ano 2000. Mas que os anjos estariam segurando os 4 ventos para que o evangelho fosse espalhado pelo mundo inteiro. Disse-lhe também que no ano 2005, algo maior aconteceria nos Estados Unidos e que a lei dominical viria depois disso. Sue lhe perguntou: o que é a lei dominical? A resposta que recebeu não foi muito clara para ela. Ela não conhecia o que era a igreja adventista, nunca tinha ouvido, nunca tinha lido uma Bíblia. O anjo lhe disse, quando ela perguntou sobre a lei dominical: pessoas boas estão trabalhando no governo dos Estados Unidos, mas estão trabalhando para as forças do mal. Acompanhe as notícias. Ao todo, o anjo apareceu para ela 3 vezes para a Sue. 2 vezes nos Estados Unidos. A segunda visita foi justamente quando o avião aterrissava na Califórnia. Sue foi para Wisconsin procurando a conferência evangelística que o anjo lhe havia mencionado. Sua irmã adotiva equivocadamente levou-a para uma igreja batista do 7º dia, que a sua irmã adotiva aqui nos Estados Unidos não sabia nada da igreja adventista e acabou levando-a para a igreja batista do 7º dia. E quando ela entrou, não estavam cantando o hino "Ó que amigo em Cristo temos". Mas uma senhora daquela igreja levantou-se e veio em direção a ela dizendo que Deus me instruiu a levá-la para a igreja adventista do 7º dia. Chegando lá, ela finalmente ouviu o hino "Ó que amigo em Cristo temos". Sue continuou procurando pela conferência evangelística que o anjo recomendou. Viajou para Elgin, Illinois, Flórida e depois para Phoenix e Arizona. Quando Sue chegou a Phoenix, o anjo lhe disse que precisava ser batizada. Ela, no entanto, não tinha podido estudar as 27 doutrinas da igreja. E o anjo lhe deu instruções, caso o pastor estivesse hesitante, com medo de batizá-la, por não saber a doutrina. E o anjo disse: se o pastor não quiser batizá-la, você pergunte ao pastor 2 vezes: você ama Jesus? Você ama Jesus? E então o pastor vai batizá-la. Sue foi batizada em junho de 2002. O anjo estava presente no dia do seu batismo. O pastor não viu o anjo, mas ela, de dentro do tanque, viu o anjo, aplaudindo, batendo palmas, com satisfação pelo batismo dela. O anjo recomendou que ela pedisse para ser cantado no seu batismo o hino "Jesus me transformou", o número 109 do inário. Ela sempre canta esse hino. Finalmente, em Phoenix, o anjo lhe disse que a conferência evangelística seria em San Diego. A série de campanha evangelística seria em San Diego, Califórnia, e que ela deveria assistir toda ela. Disse também que sua obra por ela havia terminado. O anjo disse: a minha missão com você terminou. Mas vá para assistir essa evangelização em San Diego. Sue participou da grande conferência bíblica de Mark Finley, em San Diego, em 2002. E pôde conversar com o pastor Mark Finley e contar um pouco da sua experiência. No final da conferência, um pastor lauense, do mesmo país de Sue,
contatou Judy Aitken, no projeto adventista do Sudoeste da Ásia, para pedir conselhos sobre como enviar Sue para uma escola onde ela pudesse aprender sobre saúde, e Judy lhe indicou a UT Pines, onde ela esteve por quase 2 anos aprendendo inglês, massagens, hidroterapia, lições da vida. Sue conta que quando ela estava estudando muito para aprender o inglês, ela se descuidou um pouco da sua devoção pessoal com Deus, mas Deus a trouxe de novo aos seus pés. Então ela pediu que Deus a ensinasse a ter comunhão. Então Deus passou a despertá-la às 3 horas da manhã para ter comunhão. Durante esses 2 anos ali, nesse colégio, Sue aprendeu inglês o suficiente para testemunhar, e ela começou a trabalhar com outros para traduzir os 3 livros para a língua do seu povo. A tradução dos livros Caminho a Cristo, Grande Conflito, Desejado de Todas as Nações. Já foi concluída a obra e ela está atualmente no seu país, de volta. Quando ela voltou para Laos, levou 9.000 livros, 3.000 de cada um. Esta entrevista foi feita pela irmã Ethel Price em outubro, do dia 26 de outubro de 2004. Queridos, os anjos são espíritos ministradores, que exaltam Jesus, que atraem as pessoas para Jesus. Cada vez mais os anjos vão se manifestar. Precisamos lembrar que nos bastidores dos negócios terrestres existe um conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Invisíveis aos olhos humanos, anjos da luz e anjos das trevas competem pelo domínio da mente dos seres humanos. Só ocasionalmente, por motivos que nem sempre podem ser compreendidos, essas forças se manifestam visivelmente no palco da realidade. A maioria das suas atuações estão fora da nossa percepção e controle. Contudo, não somos simples joguetes nessa luta. Podemos continuar? Temos que terminar? Quantos minutos faltam? Embora a mente humana seja o campo de batalha dessas forças contendedoras, é a própria mente humana que determina a vitória deste ou daquele. Os anjos bons podem convidar, os anjos maus podem tentar, mas nunca eles podem compelir, forçar, obrigar, pois estão sujeitos às regras que governam o grande conflito. Quando nós decidimos nos submeter a Jesus, nós nos unimos com o poder do Espírito Santo, que nos habilita a vencer as más tendências de nossa natureza pecaminosa. Não há trégua nessa batalha, ela dura enquanto durar a vida. Todos nós temos um anjo da guarda. Quando você aceita Jesus como Salvador, é designado um anjo para cuidar de você, e ele está todo o tempo com você. Às vezes, nós fazemos esses anjos chorarem, por fazermos coisas que entristecem o Espírito Santo, por pecados que acariciamos, por muitas vezes brincarmos com coisas de Deus. Muitas vezes esses anjos não entram conosco em alguns ambientes profanos que não são próprios para os filhos de Deus. Não faça o anjo de Deus chorar, não entristeça o Espírito Santo se agarrando aos seus pecados acariciados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Creia que o anjo do Senhor se acampa ao seu redor. Amém. Viva na presença desse Deus Santo. Quando Jesus Cristo voltar, muito em breve, você poderá conhecer o seu anjo da guarda, pessoalmente, e ouvir dele histórias que você ainda não conhece, de milagres que ele operou, de proteção que ele deu, e que você nunca, nem mesmo tenha percebido. Que a paz de Jesus esteja com você, e que o anjo de Deus continue ao seu lado. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor.